3, 2. Olá a todos, sejam todos bem-vindos a este lançamento da 11ª edição do curso de Educação Fiscal e Cidadania. Eu sou a professora Rosa Chiesa, sou professora de Economia da URGS. Também já está conosco a professora Tatiane Piscitelli, professora da FGV Direito de São Paulo, a qual nós agradecemos imensamente por estar conosco nessa noite, que vai nos brindar com a sua fala sobre reforma tributária e os direitos fundamentais, cujo tema está mais uma vez na pauta, na agenda do país. Antes de fazer um breve histórico, então, sobre esse nosso curso de educação fiscal, que é fruto de um conjunto de parceiros, que depois eu vou nominá-los, eu gostaria de apresentar também os parceiros que estão aqui conosco, dividindo essa bancada, ou melhor, compartilhando essa bancada virtual, além da nossa ilustre convidada, professora Robert Rouet, que muito nos ajuda e é fundamental para esse evento acontecer de forma online, as professoras Tânia Santos Coelho, servidora da Receita Estadual, a professora Maria Regina Duarte, do Instituto Justiça Fiscal, e o Cirilo, que é acadêmico de economia, que também nos apoia. Então, gostaria de, antes de passar a palavra para a professora Tatiane Piscitelli, fazer um breve histórico sobre o curso de Educação Fiscal e Cidadania, que neste ano de 2023 está com 597 alunos, que muito nos orgulha, né, do Iapoque ao Chuí. Eu brinco sempre que o nosso curso está com uma capilaridade quase semelhante à do Banco do Brasil. Mas, então, nós começamos a primeira edição do curso, ela foi em 2015, nós ofertamos, então, até agora 10 edições. Dessas 10 edições, 3 foram online, começamos em função da pandemia, né, da forma online, e 7 edições foram presenciais. E dessas 7 edições presenciais, nós ofertamos 5 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na Faculdade de Ciências Econômicas, e 2 edições foram ofertadas na comunidade, ou seja, nós saímos do ambiente acadêmico e fomos até a comunidade, no caso específico. Nós fomos num bairro em Porto Alegre chamado Lomba do Pinheiro, que é um dos bairros que tem um IDH bastante, um dos piores IDHs, digamos assim, e ofertamos para as lideranças do bairro, para os jovens, enfim, daquela comunidade. E nós, considerando essas 10 edições, nós já capacitamos 1.072 cidadãos capazes de serem multiplicadores da educação fiscal e da justiça fiscal. Em 2018, nós publicamos o nosso livro, Educação Fiscal e Cidadania. Em 2019, com a publicação do livro, esse projeto recebeu o prêmio da ABEU, Associação Brasileira de Editoras Universitárias. Em 2020, nós fizemos a publicação de um artigo contando a história desse curso na revista de extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e temos, então, desde 2020, essa edição online com a representação e a presença de mais de 500 alunos inscritos e de vários estados brasileiros. Nessa edição, como eu já disse para vocês, nós temos 597 inscritos de 21 estados brasileiros e em torno de 50% desses inscritos são do estado do Rio Grande do Sul. Em todas as edições nós fizemos algumas mudanças, não mudanças conjunturais, por exemplo, no ano passado nós inserimos uma disciplina que trata da tributação e da responsabilidade social corporativa. Este ano, ouvindo a avaliação dos alunos, nós tornamos este curso um pouquinho mais enxuto, né, sempre olhando a avaliação, por isso que é importante que os alunos façam a avaliação lá no final, e também dizer que é muito importante nós estarmos lançando este curso de Educação Fiscal e Cidadania na sua 11ª edição, nessa data, né, de 18 de maio de 2023, num momento em que, num contexto, né, brasileiro de retorno de muitos mecanismos de participação popular, e, quem sabe, a possibilidade de um orçamento participativo em nível nacional.
Então, dizer quem são os parceiros, porque esse é um projeto coletivo, ele teve um êxito tão grande, uma abrangência tão grande, que não há mais instituição capaz de sozinha dar continuidade a esse projeto. São os parceiros, então, a Receita Federal do Brasil, através da Alfândega de Porto Alegre, da Superintendência da 11ª Região Fiscal, a Receita Estadual do Estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, o Instituto Justiça Fiscal e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, através da Faculdade de Ciências Econômicas e do Centro de Estudos sobre Governo. É importante também dizer que, né, depois de um período difícil, né, com dificuldades na universidade, é preciso a gente agradecer imensamente a Receita Estadual por nos disponibilizar a plataforma Moodle. Sem aquela não teria sido possível dar continuidade a esse projeto tão importante, a cidadania. Por isso, um agradecimento especial aos professores, a Tânia Souza e o João Carlos Lebens. Também é muito importante agradecer o IJF, que fez a aquisição de uma assinatura da plataforma Zoom, né? A plataforma, né, com esse número de alunos, é necessário uma assinatura, não é possível usá-lo gratuitamente, e nós utilizamos a plataforma Zoom para aquelas aulas, né, que são não obrigatórias, mas que são síncronas e têm sido muito importantes, são as aulas de debates e são usadas especialmente para esclarecer dúvidas dos alunos. Então, também agradecendo o IJF por disponibilizar o Zoom, em nome do presidente da instituição, professor Dão Santos. Então, além de frisar novamente, né, que esse projeto ele é mérito de todas as instituições que fazem parte desse convênio, dessa iniciativa que começou lá em 2015. Então, também é importante frisar, né, que, mais uma vez, destacar que existe o projeto de lei 3465, de 2019, que é um projeto aprovado pela Comissão de Educação do Senado Federal, que inclui no currículo da educação básica o ensino obrigatório sobre temas da cidadania. E isso é de uma relevância muito grande, né? Quiçá, se os cidadãos brasileiros tivessem a formação da educação fiscal e cidadania sobre Estado, tributação, gasto público, direitos fundamentais, desde o ensino básico ou desde o ensino fundamental, certamente a gente não estaria vivendo uma situação no Brasil hoje onde contribuintes que ganham em torno de R$5.000 pagam uma alíquota efetiva de imposto de renda muito próxima daqueles que recebem mais de R$320.000 por mês. É um exemplo de injustiça fiscal que está presente no Brasil ainda, né? Então, nesse momento, eu percebi que o professor Dão Santos está conosco. Eu passaria a palavra para o Dão, e para fazer as boas-vindas à nossa convidada e dar sequência, então, à nossa atividade de hoje. Então, muitíssimo obrigada, professora Tatiana, e muitíssimo obrigada a todas as instituições, a todos os professores que seguem se dedicando a esse projeto de grande relevância, e obrigada a todos os alunos, os 597 alunos do Iapoque ao Chuí, que se inscreveram nesta 11ª edição. Obrigada a todos. Com você a palavra, Dão. Obrigado, Rosa. Obrigado, professora Rosa. Bom, em primeiro lugar, eu queria saudar, né, a todos os participantes deste curso, agradecer a todos que se inscreveram nesse curso, nessa nossa 11ª edição. De fato, isso aí é uma iniciativa que a gente pode dizer que já é uma iniciativa de sucesso, né? Estamos já na 11ª edição, terceira edição na modalidade remota, né? Mas com uma quantidade muito grande de interessados, né, que estão sempre nos procurando e às vezes a gente tem que fechar as inscrições que não consegue atender a todos.
é muito importante este processo todo que a Rosa colocou, todo esse histórico, porque ele vai demonstrando que esse tema vai ganhando espaço cada vez mais na sociedade. Ele já não é um tema tão estranho assim como era há 10, 15 anos atrás, né? Ele já é um tema quase que do cotidiano. Claro que ele deveria ser muito mais do cotidiano das pessoas, porque quando se fala de tributos, quando se fala de reforma tributária, a gente está falando exatamente da vida de cada um de nós, da vida das pessoas. Bom, e hoje, né, nesta aula inaugural, temos aí o prazer e a satisfação de podermos contar com a presença da professora Tatiana Citelli. Ela é professora da FGV de Direito em São Paulo, né? E coordenadora do Núcleo de Direito Tributário da mesma instituição, doutora e mestre em Direito pela Universidade de São Paulo, pela USP, coordenadora do Núcleo de Direito Tributário da FGV. A fala da professora Tatiane hoje vai tratar exatamente da questão tributação e direitos fundamentais, e nós vamos falar muito disso durante o curso, né, os direitos sociais, os direitos fundamentais, o artigo 5º, o artigo 6º da Constituição, e vamos falar muito da tributação e a dignidade da pessoa, né, os direitos, né, a uma vida digna, uma vida e o quanto isso tem relação com os tributos e o quanto isso tem relação também com a questão de modelo de Estado, com a questão de entender, né, o funcionamento da sociedade. Bom, antes de passar a palavra para a professora Tatiana, eu gostaria só de dar uma explicação sobre o funcionamento hoje desse nosso painel. Esta aula ela faz parte do curso, né? Durante a semana que vem o material vai estar disponível na plataforma e certamente nós vamos passar a semana comentando, né, sobre o que foi essa aula magna da professora Tatiane. Hoje vai ter, depois da fala da professora, nós vamos fazer alguns comentários, eu e a professora Rosa, e também vamos fazer aqui passar algumas perguntas, alguns comentários que vão chegar pelo chat, né? Então, também para a professora Tatiana. Bom, eu não sei quanto tempo estava combinado, Rosa, mas acho que já está combinado com a professora Tatiana, então não precisamos nem revisar aqui. Eu já convido, então, a professora Tatiana para entrar na sala e já passo de pronto a palavra para ela, para a gente iniciar a nossa aula magna. Uma boa aula para todos. Bom, muitíssimo obrigada. Inicialmente, boa noite a todos e todas que nos assistem. É um enorme prazer estar aqui abrindo esse curso, que é uma potência enorme, né? Então, 10 edições com esse número de alunos é muitíssimo relevante. Eu queria, em primeiro lugar, dar os parabéns, né, para as entidades, que são muitas, né, que promovem e viabilizam, porque isso gera uma mudança social efetiva, né? Então, estou realmente muito feliz de estar aqui, me sinto honrada pelo convite. Mais uma vez, muito obrigada. Eu tenho aqui 40 minutos para conversar com vocês, mais ou menos isso, sobre reforma tributária e direitos fundamentais. Esse é um tema, né, quando a gente pensa em direito tributário, especialmente reforma tributária, é um tema que muita gente julga complexo e justamente em razão de uma eventual complexidade, uma suposta complexidade, se afasta dele. Mas, na verdade, como o Dão mencionou, é absolutamente fundamental que a gente se intere das discussões e se aproprie desse debate, justamente porque os tributos estão no centro da sociedade. Né, e eu acho que esse curso, ele mostra isso de uma forma muito clara, ou deve mostrar isso de uma forma muito clara, que os tributos financiam o Estado, né? Financiam esse Estado que nós temos, um Estado social e democrático de direito, e, portanto, a forma como eu tributo deve refletir os valores desse mesmo Estado. A questão é saber se isso tem acontecido ou não no Brasil e em que contexto a reforma tributária se coloca hoje, né, politicamente, e como eventualmente ela deve se colocar, né? Então, se o jeito que a reforma hoje está sendo discutida não é adequado, qual é o jeito adequado de se discutir reforma tributária? Então, eu vou passar um pouco por esses pontos na minha fala. Por favor, fiquem à vontade para enviar dúvidas. Eu sei que grande parte do público é de alunos de graduação, então eu vou usar a linguagem mais simples possível. Espero que eu consiga atingir a todos. Eu vou pedir licença aqui para compartilhar minha tela.
Eu tenho uma apresentação que depois vai ficar disponível. Só gostaria que alguém me sinalizasse se vocês já estão vendo a minha tela. Estamos. Sim. Ótimo, obrigada. Então, vamos lá. Para a gente discutir, em primeiro lugar, começar a falar sobre reforma tributária dentro desse contexto, né, dessa premissa básica de que os tributos são a principal fonte de financiamento do Estado e, portanto, das necessidades públicas, e que a forma como eu tributo, portanto, o modo que eu distribuo os ônus e bônus da tributação, esse modo deve refletir os valores do meu Estado, que é um Estado social e democrático de direito. Partindo, então, dessa premissa, a gente não pode discutir reforma tributária sem antes olhar para a nossa sociedade, sem antes olhar para o estado de coisas atual e para verificar justamente como que o sistema tributário se relaciona com esse estado de coisas atual. Então, eu vou trazer aqui alguns dados, então, muito rapidamente, que acho que eles começam, né, a desenhar esse panorama, esse contexto dentro do qual a gente vai discutir reforma tributária. Um primeiro dado importante é que a maioria da nossa população é negra. E dentro dessa população negra, nós temos 27,8%, dentro dessa população geral, 27,8% de mulheres negras, então, na população nacional. Então, um número bastante significativo. Ao lado disso, quando a gente olha para a nossa sociedade, a gente percebe que são 57 milhões de lares chefiados por mulheres, e esses lares chefiados por mulheres se encontram numa situação de extrema vulnerabilidade social e econômica. Por quê? Porque 57% deles estão abaixo da linha da pobreza. E entre as mulheres negras, esse percentual sobe para 60,4%. Então, aqui a gente começa a perceber que a população negra, ela está numa posição de vulnerabilidade social e econômica, e as mulheres negras mais ainda, né, dentro desse contexto. Esses dados, eles ficam reforçados por um outro, que é aqui, né, a fonte aqui é o IBGE, eu até copiei o gráfico, que mostra o seguinte, esses dois gráficos. Das pessoas em condição de pobreza no Brasil, que são aquelas que recebem menos de 5,5 dólares per capita por dia, 38% são mulheres pretas ou pardas. E na sequência dessas mulheres, nós temos homens pretos ou pardos, depois mulheres brancas e, por último, homens brancos, nessa divisão do gráfico. Quando eu vou para o gráfico da extrema pobreza, a situação é ainda pior. 40% das mulheres pretas ou pardas vivem em situação de extrema pobreza, seguidas de homens pretos ou pardos, depois mulheres brancas e homens brancos. Então, a gente percebe que, de fato, né, na nossa pirâmide de distribuição de renda, é a população negra que está na base e as mulheres negras na base desta base. Para confirmar ou corroborar esses dados, eu trago aqui para vocês um gráfico também do IBGE, e ele é de 2018, porque não houve atualização, e uma atualização que interseccionasse gênero e raça, como essa, mas que trata da diferença salarial entre homens e mulheres, né? Então, sempre, todo Dia Internacional da Mulher, esse é um tema que vem à tona, né? Então, qual que é a diferença salarial entre homens e mulheres? Na média, ela é de 78%, 76%, quer dizer, né, que uma mulher ganha 78,7%, 79%, 77% do salário de um homem, mas isso na média. Quando a gente intersecciona esse dado com a raça, não só, né, então eu olho para o gênero, mas eu olho também para a raça, a situação fica ainda pior. Uma mulher preta ou parda recebe apenas 44,4% do salário de um homem branco. E mesmo dentro do mesmo gênero, né, mulher e mulher, a gente tem uma desigualdade muito considerável se eu considero a mulher, se eu olho para o salário da mulher preta ou parda versus o salário da mulher branca, que é essa segunda flecha. Então, a mulher preta ou parda, ela recebe 58,6% do salário de uma mulher branca. Então, né, essa desigualdade ela é evidente, né? A gente não precisa de mais dados para mostrar esses pontos. Ainda assim, bem recentemente,
saiu um novo relatório, o relatório das desigualdades mundiais, do centro coordenado pelo Piketty, que é um economista francês que trata muito de desigualdade, ele analisa a desigualdade de uma perspectiva global. E os dados relativos ao Brasil, eles são assustadores. Então, eu peguei aqui alguns achados, né? Então, no Brasil, os 10% mais ricos ganham quase 59% da renda total. Ao passo em que os 50% mais pobres ganham 29 vezes menos que esses 10% mais ricos. A metade mais pobre do Brasil, então 50% mais pobres, eles possuem menos de 0,4% da riqueza do país. Os 10% mais ricos detêm quase 80% do patrimônio privado, e o 1% mais rico, né, porque dentro dos 10% há muita desigualdade, mas o 1% mais rico possui 48,9% da riqueza nacional. Então, um nível de desigualdade abissal, né? E que, quando a gente olha simplesmente para a desigualdade sem especificar quem são essas pessoas, a gente já tem um cenário ruim. Quando eu especifico e falo, mas quem são as pessoas que mais sofrem com essa desigualdade? Eu olho que quem mais sofre é a mulher negra, então a discussão ela fica ainda mais específica. Mas aí vocês podem estar se perguntando, mas Tatiane, o que isso tem a ver propriamente com o sistema tributário, né? Porque você está trazendo dados aqui da economia, dados da nossa configuração social, que decorre, né, evidentemente, de um sistema, de um sistema histórico de opressão das mulheres e da população negra, mas como isso se relaciona com o sistema tributário? Muito bem, se a gente olhar para o nosso sistema tributário, o que nós temos, né? Então, para quem ainda não teve contato com o direito tributário, o direito tributário, ele vai escolher manifestações de riqueza para dessas manifestações de riqueza extrair receitas. Então, a nossa Constituição, ela diz assim, olha, eu vou atribuir poder de tributar para os entes da federação, que são União, Estados, Distrito Federal e municípios. E ao atribuir esse poder de tributar, desculpem, eu vou eleger algumas bases possíveis de tributação. Então, eu vou te dizer o que você pode tributar. E aí, as bases clássicas de tributação são patrimônio, né? Então, propriedade, renda e consumo. Então, se uma pessoa aufere renda em razão do seu salário, por exemplo, essa pessoa está manifestando riqueza. Então, ela está manifestando uma capacidade de contribuir. Então, faz sentido que eu tribute um pedacinho daquela riqueza, um pedacinho daquela renda, justamente para o financiamento das necessidades públicas. Mesma coisa, se a pessoa realiza uma compra e, portanto, eu tenho um consumo, esta realização de uma compra, comprou um sapato, um computador, uma caneta, isso revela, né, riqueza. E se revela riqueza, o Estado, então, pode tributar. A mesma coisa em relação à propriedade. Então, eu detenho um carro, eu sou proprietária de um carro, eu sou proprietária de uma casa, então eu vou ter tributação sobre essas manifestações de riqueza. Muito bem, quando a gente olha, então, para essas bases econômicas que são passíveis de serem oneradas para fins de obter receitas públicas para o financiamento das necessidades públicas, nós temos que, tradicionalmente, né, e isso as teorias, não só as teorias econômicas, mas as teorias de justiça, elas apontam isso muito claramente. As bases relacionadas com propriedade e renda são aquelas mais adequadas para a realização da justiça tributária. Por quê? Porque quanto mais renda uma pessoa tem, evidentemente, mais riqueza ela tem. Então, portanto, faz sentido que eu tribute progressivamente esta pessoa. E, portanto, o imposto seja tão mais alto, quanto mais alta for a renda. Em relação à propriedade, a gente pode ter essa equivalência, né? Então, quanto maior a manifestação de riqueza em relação à propriedade, maior deve ser a tributação. Por exemplo, se você recebe uma doação, se você recebe uma herança,
Mas, independentemente dessa tributação progressiva, né, que vai aumentando conforme a manifestação de riqueza, a tributação da propriedade em si, ela tem um efeito claramente distributivo, porque eu evito justamente o acúmulo patrimonial, ou pelo menos mitigo, né, esse acúmulo patrimonial, na medida em que eu digo, olha, você recebeu uma herança muito significativa, essa herança não decorre do seu mérito, né, então, para evitar esse acúmulo intergeracional, eu vou estabelecer um tributo sobre heranças, um tributo significativo, justamente para que você contribua com as necessidades públicas. Então, eu tenho aqui, né, renda e propriedade como classicamente aquelas bases que se prestam à realização da justiça. Só que ao lado disso, eu tenho uma outra base econômica passível de gerar tributos, que é o consumo, justamente como eu mencionei. Então, você compra um sapato, um computador, uma cadeira, uma caneta. Só que a tributação do consumo, ela tem algumas características, né, que eu queria destacar, pelo menos duas. A primeira ela é muito eficiente em termos de arrecadação. Então, a tributação do consumo, ela é necessária, porque é a partir dela que eu tenho muita receita pública, justamente para direcionar para as necessidades públicas. Então, ela é boa nesse sentido, só que ela tem um revés, que é um revés econômico, que é o fato de ela gerar regressividade. Como assim? A tributação do consumo, ela onera mais os que têm menos, proporcionalmente. E por que ela onera mais os que têm menos? Por que ela onera mais a população mais pobre? Porque a população mais pobre, ela proporcionalmente vai pagar mais tributo sobre o consumo, porque ela provavelmente vai consumir toda a renda dela em bens e serviços. Então, vamos pegar uma pessoa que ganhe 10 mil reais e uma pessoa que ganhe R$1.000, ou uma família, melhor, né? Uma família que ganhe 10 mil, uma família que ganhe R$1.000. A família que ganha 10 mil reais, ela consome bens essenciais, então, alimentos, bens de higiene pessoal, consome alguns serviços. E ela é tributada nesse consumo. Mas é possível, a depender da composição da família e do nível de gasto, que ainda sobre uma determinada quantia para ela poupar, para poupar, para acumular patrimônio, para poupar, para fazer uma viagem, para lazer, para outras coisas. A família que tem uma renda de apenas R$1.000, ela certamente consome a sua renda inteira em bens e serviços essenciais e possivelmente ainda falta. Então, para essa família, ela é integralmente tributada no consumo. Proporcionalmente, ela é mais tributada porque também essa tributação pesa mais para ela do que pesa para o mais rico. Então, a tributação sobre o consumo, ela resulta nessa regressividade econômica, proporcionalmente ela é mais pesada para os mais pobres e, portanto, ela é injusta. Então, um sistema tributário que seja muito focado no consumo é um sistema tributário evidentemente injusto. Como que a gente faz para compensar? Bom, então eu tenho que tributar bastante a renda, né? Porque a renda vai ter um impacto distributivo. Eu tenho que tributar bastante a propriedade. E eu tenho ainda algumas outras medidas de mitigação dessa regressividade, que seria a concessão de incentivos fiscais, de alíquota zero, de não tributação para bens e produtos essenciais. Isso tudo em teoria, gente. E quando a gente olha na prática, quando eu olho para o sistema tributário brasileiro, que é exatamente esse gráfico aqui que a gente tem, o que nós temos? Nós temos, em primeiro lugar, que é o que está marcado aqui em amarelo, uma alta concentração da carga tributária no consumo. Então, eu tenho que, de bens e serviços, né, a tributação sobre bens e serviços, que é o consumo, equivale a 44,02% da nossa arrecadação. Esse dado é de 2021, mas é o último dado divulgado pela Receita Federal. Então, quase metade da nossa arrecadação tributária advém da tributação de bens e consumos. Quando eu olho para a renda, a gente tem cerca de 23,92% da arrecadação tributária decorrente da tributação da renda. Quer dizer, metade, né, do que é a tributação do consumo. A propriedade, então, é uma coisa ínfima, né, 4,87%. Mas aí vocês podem dizer o seguinte, bom, então, uma primeira conclusão que a gente tira daqui é que o sistema tributário brasileiro, ele é fortemente baseado no consumo, e sendo fortemente baseado no consumo, ele é regressivo, sem dúvida nenhuma.
Então, aqui a gente já pode ter um problema com o atingimento de direitos e garantias fundamentais, como eu vou tratar mais adiante. E eu posso ter um problema na medida em que essa regressividade, ela onera demasiadamente a população mais pobre, e essa população mais pobre, ela é composta justamente pelas mulheres negras. Mas aí vocês podem dizer o seguinte, mas Tatiane, tudo bem, eu tenho pelo menos 23,92% da arrecadação decorrente da tributação da renda. Isso não compensaria, né? Porque a tributação da renda, ela não é distributiva. Compensaria se a nossa tributação da renda fosse progressiva, como deveria ser, como eu falei, quanto mais renda, maior deve ser a tributação. Para mostrar para vocês o grau de injustiça do nosso sistema tributário e a incapacidade que o nosso sistema tributário tem tido de realizar direitos fundamentais pelas mãos da tributação, a gente precisa analisar, então, como é a tributação da renda no Brasil, em linhas gerais, né? O que ela gera, no que ela resulta, e como é a tributação do consumo, a gente sabe, é isso aí, né? Então, você tributa 44, quase metade da arrecadação tributária advém do consumo. Mas aí a gente tem que olhar para o que está sendo discutido em termos de reforma tributária quando a gente olha para a tributação do consumo. Então, eu vou começar aqui com a tributação da renda, né? Para a gente ver como o nosso sistema tributário está desenhado e se ele potencializa ou não essas injustiças. Vamos lá. Quando a gente olha para a tributação da renda, como eu disse para vocês, o ideal seria que a tributação da renda fosse progressiva, porque ela é uma base que viabiliza a distribuição, né? Então, que faz com que eu possa tributar mais pesadamente aqueles que revelam mais riqueza e, portanto, têm mais renda. Mas aí, quando a gente olha para esse gráfico aqui, que eu retirei de um documento da Receita Federal, chamado Grandes Números do Imposto de Renda da Pessoa Física, a gente percebe o seguinte, aqui nessa coluna eu tenho a quantidade de recebimento de renda, né, por salários mínimos. E nessa aqui na barra, a alíquota média do imposto de renda. Então, vejam vocês, aqueles que recebem de 3 a 5 salários mínimos têm uma alíquota média de imposto de renda de 1,6%. Quem recebe de 5 a 7, 3,9%. E aí vai aumentando aqui, olha, entre 10 e 40 salários mínimos, eu tenho uma carga tributária relativamente adequada. Só que conforme esse valor vai aumentando, o valor de recebimento, vejam, a alíquota vai diminuindo. Ao ponto que quem recebe mais de 320 salários mínimos tem uma alíquota média de 2,1%. Quer dizer, uma alíquota menor de quem recebe de 5 a 7 e relativamente próxima daqueles que recebem de 3 a 5. Então, o imposto de renda no Brasil, a despeito de a gente achar que ele é progressivo, né, ou de estar na Constituição, e aí numa primeira impressão a gente fala, não, a tributação da renda ela é progressiva, ao contrário, os dados mostram que a tributação da renda ela é regressiva. Quem tem mais paga menos. Qual é a explicação para isso? Uma explicação possível está nessa tabela aqui. E aí foi. Nessa tabela aqui, que também foi uma tabela retirada. Acho que agora passou demais, gente, desculpem. Também foi uma tabela retirada do documento da Receita Federal, que mostra a distribuição dos rendimentos isentos conforme a faixa salarial. E rendimentos isentos são aqueles que não são tributados pelo imposto de renda, certo? O que a gente percebe entre aqueles que recebem de 3 a 15 salários mínimos, que é esse primeiro destaque aqui, essas pessoas equivalem a 51% dos declarantes de imposto de renda. E essas mesmas pessoas declaram 12% apenas de rendimentos isentos. Quando a gente olha para aqueles que recebem mais de 320 salários mínimos, essas pessoas equivalem a 0,5% dos declarantes e, ao mesmo tempo, declaram 34% dos rendimentos isentos. Por isso, eles pagam menos. Eles pagam menos porque eles têm menos renda tributável, porque eles têm uma categoria de renda que não é alcançada pela tributação.
Aí vocês vão dizer, mas que categoria é essa? Porque se, né, afinal de contas, eu tenho renda e a pessoa recebe mais de 320 salários mínimos, por que que ela não está sendo tributada adequadamente com uma alíquota adequada? Porque no Brasil nós temos uma isenção que beneficia, e portanto, né, a não incidência do imposto, que beneficia justamente as pessoas mais ricas. Que isenção é essa? Que não incidência é essa? É a não incidência do imposto de renda na distribuição de lucros e dividendos. Como assim? Uma pessoa é dona de uma empresa. Esta pessoa, sendo dona da empresa, a empresa vai ser tributada o imposto de renda da empresa, da pessoa jurídica, certo? Só que essa empresa ofere lucro. No momento em que ela distribui o lucro para o seu sócio, aquele valor que entra na conta do sócio, né, pela distribuição do lucro da empresa, este valor, ele não é tributado na pessoa física. O empresário não paga imposto de renda na pessoa física. Aí vocês podem estar pensando no dono do mercadinho, né? Ou no dono do pequeno comércio, do pet shop. Aí essa pessoa não pagar o imposto de renda em razão dessa distribuição é até adequado, né? Porque é meio que a pessoa é dona do negócio e aquela renda do negócio é a renda dela. Agora, pensem nas pessoas que investem em companhias abertas, nas grandes corporações. Os sócios, os empresários dessas grandes corporações não pagam imposto de renda na pessoa física. Daí nós termos essa discrepância em relação ao imposto de renda. Daí nós termos uma tributação regressiva na renda. E ao lado disso, ao lado de eu ter uma tributação regressiva na renda, quem tem mais paga menos. Ao lado disso, nós no Brasil temos uma das alíquotas máximas do imposto de renda da pessoa física mais baixas da América Latina. Se a gente olha para a média da América Latina, a maior alíquota de tributação para a pessoa física a média é de 31,9%. O Brasil tributa a maior renda em 27,5%. O Peru tributa em 30%, a Argentina em 35%, a Colômbia em 39%. Então, nós temos uma conjunção de fatores no nosso imposto de renda das pessoas físicas que faz com que a tributação da renda no Brasil, ela não seja distributiva, ela não realize os ditames de justiça tributária. Ao contrário, ela é injusta, porque ela beneficia os mais ricos, ela priva os mais ricos da tributação. E aí, para fazer a conexão com o começo da minha fala, quem são os mais ricos? São os homens brancos. Então, quando a gente escolhe, quando o nosso sistema tributário escolhe beneficiar os homens brancos e concentrar neles, nessa parcela da população que já é privilegiada economicamente, um benefício tributário dessa monta, evidentemente que esse sistema tributário ele não pode ser justo. Esse sistema tributário potencializa as desigualdades de gênero, esse sistema tributário potencializa as desigualdades de raça, esse sistema tributário não está de acordo com o objetivo do Estado social e democrático de direito, que ele ajuda a manter, né? Então, nós temos uma dissonância entre o sistema de tributação implementado, né, pelas normas infraconstitucionais e o Estado que a Constituição institui, que a Constituição viabiliza e estrutura com as suas normas. Então, esse é um primeiro ponto. Nós temos um sistema altamente regressivo, porque concentrado no consumo e, portanto, altamente injusto, e, ao mesmo tempo, a minha correção desse sistema, que deveria vir pela tributação da renda, ela não vem. As desigualdades são potencializadas por uma tributação da renda que é regressiva, que é desigual e que é concentradora de privilégios. Então, acho que essa é uma primeira conclusão. Mas aí, dito isso, a gente pode pensar, mas qual seria a solução? A solução estaria numa reforma tributária? Eu não sei se vocês se lembram, mas o ano passado se cogitou de mudanças na tributação do imposto de renda, que ficou
ficou sendo conhecida como a reforma tributária do imposto de renda, que justamente propôs, então, que se acabasse com a isenção na distribuição dos lucros e dividendos, que houvesse alíquotas progressivas nessa tributação e, eventualmente, que houvesse um aumento das faixas da tributação das pessoas físicas, justamente para os rendimentos mais elevados, né? Para que a gente tenha, então, pessoas que ganham, que sejam assalariadas e que tenham um salário muito elevado, que sejam tributadas de modo adequado, de modo a imprimir progressividade no nosso sistema tributário. Isso não passou. Então, essa seria uma medida adequada. O governo atual diz que vai retomar essa discussão, mas que vai retomar essa discussão no segundo semestre, apenas depois de aprovada a reforma tributária focada no consumo. Da minha perspectiva, isso é um equívoco, na medida em que o problema central do Brasil hoje é a desigualdade. E aí a gente precisa combater a desigualdade em todas as suas frentes, e a forma mais eficaz de você combater a desigualdade da perspectiva do sistema tributário, hoje, é atacando a tributação da renda, é resolvendo essas irracionalidades que nós temos na tributação da renda do Brasil, tirando que seria muito mais fácil, porque uma alteração desse nível, ela precisa só de lei, né? Eu não preciso mudar a Constituição, basta que eu aprove uma lei, poderia até ser por medida provisória, né? Então, medida provisória para depois ser votada no Congresso Nacional, em vez de eu ter que alterar o texto constitucional, como está sendo proposto na tributação do consumo. Então, para a gente fechar esse primeiro ponto, então, o que nós temos? Uma sociedade altamente desigual, sociedade esta que é financiada pelos tributos, e a primeira conclusão que a gente obtém a partir da análise da tributação da renda é que o modelo de arrecadação, né, da tributação da renda, ele não está condizente com os valores do Estado Social e Democrático de Direito instituído, inaugurado pela Constituição de 88. Ao contrário, ele está potencializando as desigualdades, ele está viabilizando a concentração de renda, viabilizando os privilégios numa parcela muito pequena da população, que é composta, né, se a gente der esse passo para entender quem é essa parcela, que é composta majoritariamente pelos homens brancos, né? E aí eu tenho impacto em outros direitos, como igualdade de gênero e raça. Muito bem, mas dito isso, né, chegada a essa primeira conclusão, e a tributação do consumo, né? Então, vamos voltar aqui para aquele nosso gráfico. O que a gente sabe em relação à tributação do consumo? Em relação à tributação do consumo, nós sabemos que a gente tem uma alta concentração, né? Então, quase metade da nossa arrecadação decorre justamente da tributação do consumo. E aí, atualmente, se pretende reformar justamente o consumo. Então, fazer uma reforma tributária à luz relacionada, melhor dizendo, com esses tributos. E essa reforma tributária, ela propõe o quê? Em linhas muito gerais. Ela propõe a unificação de impostos, né, ou unificação de tributos, né, para falar de um jeito mais técnico, de modo que eu teria 5 incidências, portanto, 5 tributos substituído por um só. Então, eu teria o ICMS, que é Imposto Estadual sobre Consumo, o IPI, que é o Imposto Federal sobre Consumo, PIS e COFINS, que são 2 contribuições que financiam a Seguridade Social, e o ISS, que é o Imposto Municipal sobre Consumo, todas essas incidências em um único tributo, que seria chamado de Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, e muita gente tem falado que ele é um IVA, né? Por que ele é um IVA? Porque é um imposto sobre o valor agregado, um imposto único que incide sempre que houver consumo, e ele vai incidir somente sobre o valor que é agregado em cada etapa da transação, né? Em cada etapa da circulação desse bem. Então, em linhas gerais, a primeira coisa é isso. Então, eu transformo 5 tributos em apenas um. E essa é uma diretriz, digamos assim, dessa reforma sobre o consumo. Uma segunda diretriz é este IVA, este imposto que vai substituir esses 5, ele deve ter uma alíquota uniforme para todos os bens e serviços. Ou seja, deve ter uma alíquota única para todos os bens e serviços. Essa alíquota seria em torno de 25% a 30%. Mas como assim alíquota única?
é uma alíquota que é aplicada independentemente da essencialidade do bem. Não importa se o bem é essencial, não importa se é o arroz, se é o feijão ou se é o vinho importado. Todos os bens serão tributados de forma igual. Então, o feijão que hoje é tributado mais ou menos a 7%, né, porque está na cesta básica e só incide sobre ele o ICMS, que é o imposto estadual, a tributação passaria para 25%. Bom, mas, Tatiane, como que isso pode ser melhor da perspectiva da justiça, né? Os defensores da proposta dizem que essa tributação uniforme ela é mais adequada da perspectiva da justiça, porque ela distribui melhor a carga tributária entre os setores, mas especialmente porque a população mais pobre não vai sentir o impacto dessa tributação majorada, porque eles trabalhariam com um mecanismo de devolução dos tributos. Então, esse seria um terceiro ponto da reforma. Então, o primeiro ponto, a unificação dos tributos. Um segundo ponto, uma alíquota única, uniforme, para todos os bens e serviços, única e alta, né, de 25% a 30%. E o terceiro ponto, um mecanismo de devolução dos tributos que incidem sobre o consumo para a população de baixa renda. Muito bem. O que nós precisamos entender aqui, né? O que nós precisamos enfrentar? Nós precisamos enfrentar como que essa devolução se daria, e aí o governo tem chamado essa devolução, entre aspas, de cashback, que é um nome terrível, né? Porque é um nome em inglês e que não revela, é um nome em inglês, a gente está no Brasil, não tem nenhuma necessidade, e não revela propriamente o que é, porque não é um cashback, é uma devolução do imposto. De todo modo, né, eles estão convencidos que essa é a melhor terminologia. E um segundo ponto que a gente precisa analisar mas será que faz sentido mesmo eu ter a mesma tributação para o feijão e para o vinho importado ou para o uísque? Será que isso é adequado, né? Será que essa é a melhor prática? Então, são esses dois pontos que a gente precisa enfrentar. E aí, eu vou começar com esse primeiro ponto da tributação favorecida de bens essenciais, se ela faz ou não sentido, e aí eu vou tomar como exemplo dois bens que são, ou melhor, um bem que é absolutamente essencial e que tem a ver com a dignidade da pessoa humana e, portanto, com a realização de direitos fundamentais, que são os produtos de higiene menstrual. Hoje, no Brasil, os produtos de higiene menstrual são altamente tributados, salvo alguns estados que a gente tem redução de alíquota do ICMS, na média, a tributação fica em 25%. Ainda essa semana, né, na revista Piauí, no quadro Igualdades, né, na aba Igualdades, está no site, quem quiser pode olhar, eles trazem os elementos relativos, alguns dados relativos à pobreza menstrual no Brasil e a quantidade de mulheres que deixam de trabalhar, a quantidade de meninas que deixam de ir à escola justamente pela falta de acesso de produtos de higiene menstrual, pela falta de acesso de condições mínimas de higiene, né? Então, portanto, não tem condições de enfrentar com dignidade esse período que é absolutamente inafastável. Da perspectiva do direito tributário, a gente tem uma tributação elevadíssima. E aí aqui eu sei que meu tempo está acabando, mas eu tenho aqui alguns dados muito rapidamente, eu vou trazer aqui para vocês, que mostram justamente uma situação generalizada de pobreza menstrual entre a população mais pobre. Então, vejam, 77% das brasileiras dizem já ter usado item alternativo para conter o fluxo menstrual. Papel higiênico, panos e toalhas de papel são os itens mais usados. Para as mulheres da classe A e B, o esquecimento é a principal razão. Para as da D e E, a falta de dinheiro é o fator determinante. E aí tem um outro dado interessante, que é a pobreza menstrual no cárcere. Então, a falta de fornecimento de absorventes ou o fornecimento inadequado, com uma qualidade inadequada, quantidade inadequada, que faz com que essas mulheres não tenham acesso a esse bem, não tenham dignidade, não tenham acesso direito à saúde e todos os direitos que isso implica. E aqui uma menção muito rápida de um relatório feito pela Unicef, que mostra que 28% das estudantes já deixaram de ir à aula por não conseguir comprar
absorventes, e a chance de uma menina negra não ter acesso a banheiro, que é absolutamente fundamental, né, para a higiene menstrual, é de 3 vezes em relação a uma menina branca. Esses dados são absolutamente alarmantes, e se a gente junta esses dados com o fato de que a atual proposta de reforma tributária prevê a ausência de diferenciação na tributação de bens essenciais, a gente percebe que essa reforma tributária, ela pode simplesmente alijar essas pessoas, né, as pessoas que menstruam, as meninas, as mulheres, de qualquer política pública relacionada com o acesso desses bens. É evidente que nós temos hoje um programa de distribuição de absorventes para a população mais vulnerável, mas esse programa ainda é muito tímido, né? Ele foi vetado pelo governo Bolsonaro, depois o veto foi derrubado, até o final do ano passado não tinha sido implementado, tinha pouca verba orçamentária, então é algo que ainda não está muito bem estruturado. Se a gente tem uma tributação, uma consolidação de uma tributação muito elevada, né, que seria de 25%, 30% sobre esses bens, a gente tem um reforço quanto à falta de interesse do governo de tratar esse tema com a importância que ele deve ser tratado, considerando a dignidade das pessoas que estão envolvidas com ele. Agora, a resposta para isso, para falar, não, Tatiane, mas a gente pode ser que a gente tenha uma alíquota majorada sobre esses bens, mas não se preocupe, porque a população de baixa renda, ainda que ela seja tributada mais pesadamente, seja sobre os bens de higiene menstrual, seja pelos produtos da cesta básica, alimentos, educação, saúde, né, e outros serviços essenciais, essa população de baixa renda, ela vai ter direito à devolução dos impostos, ela vai ter, então, esse cashback. Qual que é o problema com essa devolução? A devolução em si, ela é um mecanismo interessante, né? Então, é evidente que a população de baixa renda, ela é mais prejudicada com o sistema tributário regressivo como o nosso, e seria justo que ela não pagasse nenhum tributo, né, sobre o consumo. Como forma de equalizar, de mitigar essa regressividade na tributação do consumo. Só que aqui a gente tem um problema, nós não temos clareza de quem vai ser essa população beneficiada com a devolução, essa população beneficiada com cashback. E aí, o governo tem falado em devolver os tributos incidentes sobre o consumo, o tributo, né, que seria o IBS, para a população beneficiária de programas de transferência de renda. Então, para a população do cadastro único, que é muita gente, mais de 70 milhões de pessoas, faz sentido naturalmente, mas quando a gente olha para essa população, eu estou falando de uma população que está numa situação extrema de vulnerabilidade econômica. Essa população, ela não reflete toda a população brasileira que não tem capacidade contributiva para pagar 25% ou 30% de tributo sobre um alimento, sobre o arroz, sobre o feijão, sobre a cenoura, sobre a banana. E aqui eu penso, ainda outro dia falei isso numa audiência pública, penso, por exemplo, nas trabalhadoras domésticas. As trabalhadoras domésticas, a enorme maioria delas são de mulheres e mulheres negras, né? De mulheres são 92%, né? Dentre os trabalhadores domésticos, 92% de mulheres. Essas mulheres, muitas delas, não são beneficiárias de programas de transferência de renda. E, ao mesmo tempo, não tem uma renda, né, muito elevada que seja capaz de absorver um aumento tão significativo da carga tributária, né, de uma tributação que sai de 7 e vai para 25, porque naturalmente isso vai ser repassado no preço. Então, essa política de devolução, ela precisa ser, para funcionar, uma política ampla. De outro lado, a política de devolução, ela não impediria uma alíquota favorecida e diferenciada para bens essenciais. Então, eu poderia ter as duas coisas. Eu poderia ter uma política de devolução ampla, que abrangesse uma população maior do que a população do cadastro único, e junto com essa política de devolução, uma tributação mais favorecida, então uma tributação menor, então uma tributação de 7%, porque aí eu tenho o melhor dos mundos, né? Porque quem não estaria elegível para devolução continuaria com uma carga tributária menor, e aquele que tivesse elegível, então
tem de volta aquele valor que pagou para fins no consumo daquele bem. E aí, gente, você tem um argumento que é um argumento importante que vai dizer, olha, mas Tatiane, nada garante que se você reduz o preço, ou reduz a tributação, por exemplo, dos absorventes ou da alimentação, que isso vai ser repassado no preço. As empresas absorvem aquele benefício fiscal e acabam ficando mais lucrativas, mas aí a gente precisa discutir sobre mecanismos de controle. E esse controle também é um controle social, né? Daí a importância desse curso. É um controle social porque se cai a tributação, naturalmente aquilo tem que reverberar na prateleira do supermercado, eu tenho que encontrar o produto mais barato. E aí, nessa discussão toda, né, pensando ainda na dignidade das mulheres e meninas que menstruam, que não têm acesso a esses bens por falta de recursos financeiros, a reforma tributária, eu acho que ela caminha para a gente ter uma alíquota reduzida para produtos in natura, a gente pode ter uma alíquota reduzida para alimentos, e aí a gente corre o risco de, nessa discussão, os produtos de higiene menstrual simplesmente não entrarem, né? Justamente porque a discussão, ela também é uma discussão que passa pela representatividade. No grupo de trabalho que discute a reforma tributária, a gente tem apenas uma mulher deputada que entrou tardiamente, ela não estava na composição original, e o nosso parlamento, a gente sabe, só tem 15% de mulheres. Então, é provável também que esse tema não seja pautado, por isso a sociedade civil ela precisa estar bastante atenta. Então, gente, só para fechar, porque eu acho que eu já até ultrapassei o meu tempo, o tempo que me foi concedido, o que eu queria dizer é o seguinte: o sistema tributário nacional, nos termos em que previsto no texto da Constituição, né, ele é adequado da perspectiva da realização dos direitos humanos. Ele é adequado da perspectiva da realização dos valores do Estado Social e Democrático de Direito que a Constituição de 88 implementa. A Constituição de 88, no artigo 3º, vai dizer que é um dos objetivos da República Federativa do Brasil a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Essa construção não se dá apartada do sistema tributário, porque é o sistema tributário que vai fornecer receitas para que as necessidades públicas sejam cumpridas, para que os direitos sejam realizados, para que os direitos sejam assegurados. O problema é que, quando a gente olha para a concretização do sistema tributário nacional e as escolhas legislativas que são feitas, o nosso sistema tributário nacional ele está longe de realizar os direitos contemplados no texto da Constituição. Ao contrário, ele potencializa as desigualdades, ele potencializa a distância entre ricos e pobres, ele cria privilégios, ele faz com que as camadas mais ricas sejam menos tributadas e, de alguma forma, interdita o debate sobre uma adequada tributação. O ideal seria, quando a gente pensa numa reforma tributária, que a gente começasse pela reforma da renda, para que a gente corrigisse essa distorção que nós temos na tributação da renda, passasse por uma reforma tributária da propriedade, de modo que a gente tributasse mais heranças, de modo que a gente tributasse mais doações, de modo que a gente tributasse propriedades que hoje não são tributadas, como aeronaves e embarcações. Então, a propriedade de um iate, ela hoje não é tributada, né? Porque o Supremo entende que os estados não podem tributar, para só então depois a gente cogitar de uma reforma tributária sobre o consumo, e especialmente uma reforma tributária sobre o consumo diferente dessa, que contemplasse pelo menos a tributação mais favorecida de bens essenciais, porque isso é absolutamente necessário para que a gente consiga construir uma sociedade mais justa. Eu vou deixar essa apresentação com vocês, aqui estão meus dados, eu fico absolutamente à disposição para a gente debater agora e depois, e eu reforço aqui a minha alegria de estar aqui com vocês nessa noite, é um enorme prazer. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Tatiana. Realmente a senhora fez nos passou, né, passou para os nossos alunos e todos que estão nos assistindo uma visão panorâmica muito profunda e de uma forma muito didática, né? Ou seja, ela trouxe informações assim de todo o sistema tributário muito importantes. E eu queria pontuar algumas questões aqui e depois trazer algumas perguntas que foram aparecendo no chat. Primeiro, eu queria, até para reforçar, né, o que a senhora já tinha colocado,
Quando a gente pega aquela distribuição das bases, né? A tributação por base, bens e serviços, renda, patrimônio, folha, a gente tem uma medida que não representa, de fato, que, na verdade, até ameniza um pouco o quadro, porque a tributação que se translada para os preços e que se transforma em tributo sobre o consumo vão além daquela tributação tradicional de bens e serviços. Porque se a gente pegar, por exemplo, o imposto de renda que incide sobre o faturamento, que é o lucro presumido, né, e o simples, né, ele também vai para o preço dos produtos. E aí a carga tributária sobre o consumo, na verdade, ela ficaria muito maior, ultrapassaria 60% do volume total de arrecadação que a gente tem. Ou seja, de fato, a gente transfere a maior parte da carga tributária para o consumo. E uma grande parcela mesmo. E quando a gente analisa a reforma tributária sobre o consumo, que é a única que está sendo discutida, ela praticamente interditou a discussão sobre a reforma da tributação da renda e a reforma referente a uma possível tributação sobre patrimônio, uma possível implementação do imposto sobre grandes fortunas, por exemplo. Essas duas ficaram interditadas por uma reforma sobre o consumo, que mexe com o federalismo, que mexe com o financiamento da Seguridade Social, ou seja, mistura tributos de natureza distintas, com finalidades distintas, né? E esta reforma, ela tem como premissa básica, né, e a senhora deixou isso assim muito claro, transferir toda a tributação indireta para o consumidor. Ou seja, se hoje há parcelas do tributo indireto que acaba ficando dentro do processo dos negócios, do ciclo de negócios, que acaba, inclusive, reduzindo lucros em alguma medida, a partir desta reforma, praticamente não vai ter resíduo nenhum. Ou seja, os empresários que estão defendendo essas reformas, eles não estão defendendo para pagar mais ou menos tributos, eles estão defendendo para pagar zero, né? Ou seja, eles estão discutindo a tributação dos pobres, sem ouvir os pobres. Então, é interessante que quem discute essa tributação sobre o consumo são os empresários, como se esses fossem tributos de empresários. E, de fato, não são. São os tributos dos consumidores, são os tributos dos trabalhadores. A senhora falou dos produtos, por exemplo, da alimentação, né? O cashback não resolve, a devolução não resolve o problema, né? E, inclusive, ela está sendo apresentada e ela é a própria confirmação da elevação da carga para os mais pobres. Se é preciso devolver, é porque vai elevar a carga. Só que a maior parte dos trabalhadores não estão no rol das pessoas que receberiam de volta. Logo, a maior parte dos trabalhadores teriam elevação de custo de vida, né? Sem falar de outras bases que hoje não são tributadas ou são tributadas de forma mais brandas, né, e que passariam a ser tributadas em 25%, 27%, ainda não se sabe qual é que seria a alíquota flat desse tributo. Por exemplo, o aluguel. Quantas pessoas vivem de aluguel, né? E o aluguel estaria na base do IBS. Quantas pessoas moram de aluguel? Quantas pessoas utilizam, e classe média, né, que utiliza muitas vezes estacionamentos, todos os serviços que estão, né, à nossa volta e que a classe média utiliza com bastante frequência, e ela não se deu conta ainda que estes serviços todos serão mais onerados, né? Bom, de qualquer forma, se vão onerar mais alguns setores, alguns serviços, alguns outros serão desonerados. Porque a ideia é que não tem elevação de arrecadação. Então, vai ter setores desonerados, e isso justifica, em grande medida, o apoio que alguns setores que hoje são mais tributados, em função da seletividade, né? O apoio desses setores a essa reforma. Porque para colocar uma alíquota horizontal, é preciso que as alíquotas altas baixem e as alíquotas baixas subam, né? E aí a alíquota fica horizontalizada. Bom, evidentemente, e a senhora demonstrou assim com muita clareza, o nosso sistema tributário, ele poderia ser considerado assim uma agenda interditada ou cumprida ao contrário, com sinal invertido, à Constituição. A Constituição estabeleceu uma linha para a progressão das políticas públicas, tanto nas políticas sociais, nos direitos, né?
E também ela estabeleceu as premissas e os fundamentos para um sistema tributário que financiasse o estado de bem-estar. E esse sistema tributário seria um sistema tributário progressivo. E a gente percebe que lá na década de 90, logo depois da Constituição, o imposto de renda se transformou num imposto regressivo, né? E além de ter se transformado num imposto regressivo, ele foi sendo deslocado para o andar de baixo com o congelamento da tabela, né? Então, quer dizer, os mais pobres passaram a financiar o estado de bem-estar e os mais ricos saíram da conta, né? Sinalizaram claramente, tudo bem, vocês querem fazer estado de bem-estar, vocês querem brincar de estado social, brinquem, mas o sistema tributário nós controlamos, e nós não vamos pagar essa conta. E é mais ou menos isso que aconteceu na década de 90. Se a gente não desfazer isto que aconteceu na década de 90, não tem sentido fazer outras coisas, né? Porque a gente está mexendo na tributação sobre consumo para manter a tributação sobre consumo elevada. É uma questão, né, que a gente precisa considerar. Por fim, aqui no meu comentário, e depois já vou ler as perguntas, essa questão que a senhora traz da questão de gênero, né, da questão da mulher, da questão dos negros, né, da desigualdade que tem gênero, da desigualdade que tem raça, né, que a desigualdade econômica ela é apenas uma faceta da desigualdade, porque, né, a concentração, né, das classes mais pobres está efetivamente nas mulheres negras, portanto, são elas que são oneradas majoritariamente pelo sistema tributário. E aí eu fico perguntando até que ponto, né, a desigualdade de gênero e a desigualdade de raça não é potencializada pela tributação regressiva ou por uma tributação que não respeita as desigualdades. Por exemplo, imaginar que um sistema tributário possa ser neutro numa sociedade desigual é um absurdo, né? Agora, admitir que o sistema, perceber que o sistema tributário aprofunda as desigualdades, aí é pior ainda. O sistema tributário não pode, não deve ser neutro, ele tem que agir na sociedade para cumprir uma função, né? Ele é um instrumento apenas. Só que ele está cumprindo efetivamente uma função de aprofundar as desigualdades, tanto que ele tributa mais as mulheres, que já são penalizadas por terem rendas menores, já são penalizadas por terem jornada dupla, por sofrerem violência, ou seja, as mulheres são penalizadas, assim, historicamente na sociedade e ao mesmo tempo são mais tributadas, mesmo no imposto de renda. Tem um estudo agora que o IJF fez recentemente, que mostra que mesmo no imposto de renda, a mulher, na mesma faixa de renda do homem, paga uma alíquota efetiva mais alta, né? Ou seja, e a gente poderia pensar, sim, a gente não pode pensar uma reforma tributária sem colocar essa perspectiva em campo, né? E aí eu queria pontuar se não seria o caso de uma reforma tributária não apenas garantir, na verdade, é ultrapassar a garantia de tratamento igualitário ou isonômico, mas compensar, ou seja, fazer com que a tributação possa compensar as assimetrias, né, que dê um tratamento mais favorecido para as mulheres. Por exemplo, permitindo, talvez, no imposto de renda, dedução para as atividades de cuidado, dedução em função da jornada dupla, deduções específicas que contemplariam mais as mulheres, ou contemplariam as mulheres e não contemplariam os homens, né? E, da mesma forma, alguma coisa que pudesse se fazer na tributação, garantindo uma política compensatória também para a questão de raça, né? Que a gente pudesse usar a tributação não apenas para garantir um tratamento isonômico, mas também para garantir um tratamento equitativo, né? Que compense as desigualdades, compense essas assimetrias. Enfim, não quero tomar demais o tempo, eu quero, então, só fazer a leitura aqui de algumas considerações que apareceram lá no chat. Tem uma pergunta aqui que eu não sei quem foi que fez, mas tem assim: professora Tatiane, por qual razão salário é considerado renda? Daí depois tem outra. Uma pergunta que é tratada como lenda urbana. E o IGF, o Imposto sobre Grandes Fortunas, poderia equilibrar essa balança financeira pública? Otávio Daniel Neves Maria pergunta:
Professora Tatiane, boa noite. Uma pergunta que é tratada como... Ah, não, eles essa é a mesma pergunta, do Otávio Daniel, né? O IGF poderia equilibrar essa balança? A Maria Pina diz assim, ó, professora, o que a senhora acha sobre o IGF de novo, o Imposto sobre Grandes Fortunas? Acredita que melhoraria a injustiça fiscal ou segue a linha de pensamento de que haveria fuga de capitais? Né? Ou seja, perguntando a sua opinião. Amanda Santalucia, ou Santa Lucia, não sei. Um dos problemas da tributação do consumo é que historicamente, o ICMS veio do IVA na França, em meados da década dos anos 50 e 60. Acontece que o IVA era federal e o ICMS veio estadual. Então, ela faz uma observação, né? A Maria Pina diz de novo, professora, a senhora acha que a proposta de reforma tributária prejudica o federalismo e acaba com o princípio da seletividade? Depois tem mais... Eu vou fazer todas aqui, elas estão, inclusive, nesse grupo que a senhora também faz parte, né? Eu vou fazer todas as perguntas aqui, e aí depois a senhora fica à vontade daí para fazer as suas respostas, inclusive já as considerações, né? Nós vamos até às 20h30. Rafael Sais. Adorei a apresentação, fiquei com duas dúvidas. A primeira é uma sobre a tributação de riqueza dos países. Qual a fonte da informação? Banco Mundial? Ele pergunta qual é a fonte da informação em relação à tributação da riqueza nos demais países. Também o Rafael Sais ainda. Segunda dúvida é sobre o outro gráfico falando da tributação das rendas de um salário mínimo até mais de 90 salários mínimos. São dados mensais ou anuais? Né? E a Heleninha de São Paulo. Professora Tatiane, por qual razão o conceito econômico tributário, ou conceito econômico tributário, o salário é considerado renda? Está na mesma linha daquela pergunta anterior, não sei se foi ela mesma que fez. E assim, e são essas as perguntas que apareceram aqui, e muitos comentários, muitos elogios, né, a sua fala, a sua apresentação, estão andando lá pelo YouTube. Então, devolvo-lhe a palavra para suas respostas e considerações finais. Muito obrigada por todas as suas observações também, todas muito pertinentes. Enfim, é muito bom, né, dialogar e para a gente pensar qual a melhor forma, né, de estruturar o sistema tributário. Eu vou para as perguntas, porque a gente tem pouco tempo, e eu vou começar com a pergunta da Heleninha, que é bem conceitual, e aí eu digo para você, renda, melhor, salário é considerado renda por uma determinação, bem, o imposto de renda, ele incide sobre renda, né, então, rendimentos, e proventos de qualquer natureza. Então, é isso que diz o texto da Constituição, que é reproduzido no Código Tributário Nacional, no artigo 43, reproduzido em certa medida, porque ele é ampliado, né? O CTN, Código Tributário Nacional, no artigo 43, ele detalha. Então, a ideia da tributação da renda é que todo e qualquer rendimento, todo e qualquer dinheiro que você receba, vamos dizer assim, vai ser objeto de tributação, porque você está manifestando riqueza e, portanto, você tem que colaborar com uma parte dessa riqueza para o financiamento das despesas públicas. E quando o CTN fala em renda e proventos de qualquer natureza, ele fala especificamente rendimentos e renda provenientes do trabalho, do capital ou de ambos. Então, quer dizer, a renda proveniente do trabalho é o salário. A renda proveniente do capital é o dinheiro que você investiu, né? E aí você obteve o pagamento de juros por esse investimento. Então, você também tem que oferecer isso à tributação. Então, é uma determinação legal que decorre da Constituição, tá? E aí eu vou passar também, vou fazer, né, responder as perguntas mais diretas, depois eu faço as considerações sobre IGF, federalismo e seletividade. O Rafael, ele pergunta a fonte daquele gráfico, né, que fala sobre a tributação, a fonte é a OCDE.
né? Então, é um trabalho da OCDE. E sobre os salários mínimos, a distribuição ela é mensal. Então, mais de 320 salários mínimos mensais, paga 2,1% na média de imposto de renda no ano, né? Naturalmente. A tributação, né? Não mês a mês, mas a tributação acumulada. Agora, sobre o IGF. Sobre IGF, olha, eu até tenho um artigo de 2009 escrito dizendo, olha, os argumentos que existem contra o IGF não são argumentos sólidos, né? No sentido de que a gente teria dificuldade de fiscalização, o Brasil tem uma estrutura fiscalizatória super boa, ou que a base de cálculo seria difícil de determinar, mas seria possível, ou de que haveria fuga de capitais. A fuga de capitais ele é um argumento muito frequente e se usa como exemplo a Europa, né? E especialmente a França. A França instituiu uma tributação sobre herança, uma tributação sobre patrimônio mais pesada, as pessoas mudaram a residência para a Bélgica ou mudaram para a Rússia, e isso vai acontecer no Brasil. Difícil, né? Porque o tamanho do Brasil é o tamanho da Europa. Então, não dá para você comparar a mobilidade que existe dentro da Europa e a mobilidade que existe dentro do Brasil. Somado com o fato de que a enorme maioria do patrimônio acumulado no Brasil é imobiliário. Então, a pessoa não vai pegar a fazenda, colocar nas costas e ir embora, né? Então, isso não aconteceria. Tirando o fato também de que o investimento no Brasil ele é muito rentável, né? Então, também seria muito difícil a pessoa simplesmente ir embora e trocar os recursos, né, de lugar. Dito isso, que eu acho que esse é um argumento falacioso e que não tem estudo suficiente para dizer se isso acontece ou não, é um grande impressionismo e que, portanto, não deveria interditar o debate. Eu tenho dúvidas, né? Então, deixar essa questão da fuga de capitais de lado, eu tenho dúvidas a despeito da possibilidade teórica do IGF, teórica da perspectiva da teoria da justiça, né? Não da Constituição, porque é evidente que ele é possível nos termos da Constituição. Mas eu tenho dúvidas se ele funcionaria de um modo efetivo para fins de redistribuição. Por quê? Porque a gente teria que ter um imposto muito bem estruturado, de modo que, por exemplo, que a pessoa não pudesse transferir toda a sua fortuna para uma pessoa jurídica. E aí, você vai tributar a fortuna de pessoa jurídica? Dessas grandes holdings? Poderia, né? Se o único beneficiário da pessoa jurídica é uma pessoa física e ela serve só para administrar patrimônio, mas são coisas que a gente precisa pensar. Ou se eu pudesse dividir o meu patrimônio entre a família, né? Então, tem o pai, transfere um pouco para o filho, que transfere para o neto, e aí eu dissolvo esse patrimônio de modo a não ser alcançada pela tributação sobre grandes fortunas. Então, eu acho que teriam alguns pontos para se considerar na criação desse tributo. E justamente porque esses pontos não são simples, eu penso que existem maneiras mais eficazes de a gente aumentar a progressividade do nosso sistema, que não seja tratado o imposto sobre grandes fortunas, que é verdade, teria uma dimensão simbólica, mas seria muito mais efetivo a gente reformar a tributação da renda, né, e fazer com que não houvesse essa regressividade, ou prever uma tributação sobre heranças e doações que fosse maior e que fosse mais efetiva. É que não dá tempo de falar, mas a nossa tributação sobre herança e doações hoje, ela também é regressiva, porque existem muitos estados em que não tem isenção. Então, a pessoa recebe 50 mil, ela tem que pagar o imposto sobre herança, que é de 4%, né? Uma alíquota fixa. Alguns estados têm progressividade, mas muitos têm alíquota fixa. Então, paga 4% sobre 50. Quem recebeu 500 milhões também paga os mesmos 4%. Isso, evidentemente, é regressivo. É evidente que a gente deveria ter um imposto sobre herança mais bem estruturado. Eu acho que isso já funcionaria melhor para fins de redistribuição. A mesma coisa o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, que hoje é regressivo por uma disposição da Constituição, porque eu privilegio a produtividade do imóvel, né? Então, se o meu imóvel rural é muito produtivo, então eu vou pagar bem pouco de ITR, mas é bem pouco mesmo. Então, a gente poderia ter uma reforma do ITR, de modo que essa riqueza que existe, né, no campo, com as grandes fazendas que são produtoras, de modo que ela fosse efetivamente captada. Então, não é que eu sou contra, mas eu acho que tem outros mecanismos que poderiam vir antes que seriam mais efetivos.
E para terminar, em relação à seletividade e ao federalismo, começar da seletividade que é mais fácil. Sem dúvida nenhuma, a reforma acaba com a seletividade, essa é a proposta, né? Quer dizer, a gente não vai ter mais nenhuma diferenciação possível de alíquotas, né? A gente não vai ter diferenciação possível de alíquotas, porque a gente entende que isso não é eficiente, isso traz complexidade, traz contencioso, vamos igualar para todo mundo, do bem mais essencial ao bem mais supérfluo, e devolver para os mais pobres. Essa é a proposta, com todos os problemas que isso gera. E para além disso, a gente... Né, tudo bem que a gente vai ter essa alíquota padrão para todos os bens e serviços, poderá ter, né, se for aprovada, mas aí junto com o IBS, há a previsão de um imposto seletivo, que não é propriamente essa seletividade como a gente tem hoje, que considera também essencialidade, mas é um imposto para tributar mais pesadamente bens e produtos que geram externalidades negativas. Então, vamos pensar no tabaco, no cigarro. O cigarro hoje é tributado a quase 80%. Com o IBS, ele vai para 25% ou 30%. Tá bom? Para a indústria tabagista. Agora, não, mas vai ter um imposto seletivo. O imposto seletivo vai tributar mais pesadamente esse bem, mas quando e se vier o imposto seletivo, né? Então é isso, você também tem quem ganhe, porque a gente pode ter uma atuação de um lobby, de uma pressão, a mesma coisa para armas e munições, né? Que tem um impacto direto em gênero. Então a gente pode ter redução dessa tributação, a ideia é ter esse imposto seletivo, mas não é essa seletividade que a gente conhece, para onerar mais pesadamente esses bens, mas isso vai depender de uma aprovação no parlamento, a gente também não sabe como vai ser e se vai ser, se vai acontecer. Quanto ao federalismo, na minha concepção, sim, eu tenho ofensa ao federalismo. Por quê? Porque a Constituição de 88, quando ela discriminou as competências tributárias, quando ela distribuiu os poderes de tributar, ela o fez pensando em viabilizar a autonomia financeira para os entes. Né? Então, eu vou distribuir receitas para cada um dos entes, União, Estados, Distrito Federal e municípios. E essa autonomia financeira, ela implica tanto o poder de criar tributos, quanto o poder de fazer política tributária portanto, com os tributos, né? Quanto o poder de reduzir tributos, quanto o poder de dar benefícios fiscais. Na medida que eu tiro esse poder dos entes, eu retiro uma parte importante da sua autonomia financeira. Então, um exemplo que é sempre muito citado e que é muito verdadeiro, vamos pensar no Nordeste e nas usinas eólicas que existem no Nordeste. Então, para a instalação dessas usinas, certamente os estados concederam incentivos tributários. Isso faz parte do exercício da sua autonomia financeira, do exercício da sua autonomia administrativa. Com essa reforma tributária, isso absolutamente não seria possível. Por isso, eu acho que pode ofender, sim, o federalismo, na medida em que você reduz a autonomia entre os entes, e, para além disso, você tem uma questão orçamentária que não está clara, como essas receitas vão ser distribuídas entre os entes. Vai ficar no orçamento de quem? Vai ficar no orçamento da União, e aí o Estado e o município eles vão ficar dependentes de uma transferência financeira entre, então, União, Estados e municípios. Isso não combina com a autonomia e independência entre os entes da federação que a Constituição estabelece como cláusula pétrea. Então, na minha visão, sim, muito rapidamente, eu acho que há ofensa, sim, à forma federativa de Estado. Acho que eu consegui responder todas. Eu acho que sim. Eu queria, então, ainda temos mais uns minutinhos, chamar a atenção, então, para todos os participantes, que a nossa primeira aula vai começar no dia 29 de maio, que, aliás, a nossa primeira aula é essa aula magna de agora, mas, então, a primeira aula do curso, né, vai começar no dia 29, que vai tratar sobre Estado, Sociedade e Tributação, que vai estar eu e a professora Maria Regina, que somos responsáveis por esta aula. E nesta aula a gente vai vamos repetir algumas coisas, sim, do que vocês já viram hoje nesta aula magna, mas vamos falar de outras coisas também, principalmente essa questão relativa à configuração política que vai montando esse retrato de sistema tributário regressivo, né? Em relação a essa última a resposta dada pela professora Tatiana, eu queria fazer não é uma pergunta, mas chamar atenção para uma questão, né? A reforma tributária, ela está sendo apresentada
como sendo uma solução para viabilizar o crescimento econômico. E se promete um crescimento econômico muito assim em cima de uma estimativa que a gente não consegue perceber de onde saem, né, essas estimativas. Tudo isso que existe de promessas da reforma, elas dependem muito mais de leis complementares e leis ordinárias pós-PEC 45 e pós-PEC 110, que a gente não tem nenhuma segurança de que elas serão implementadas. Então, o que nós temos hoje de projeto é o que está escrito lá na PEC 45 ou na PEC 110. E todas essas questões, essa devolução, cashback, né, essa tentativa de alinhamento de alíquotas, de alíquota única, tudo isso vai depender basicamente das leis, né? Então, tudo isso vai ser ainda negociado, por enquanto são promessas. Por isso que não se sabe muito bem como serão desenhadas. A gente tem muito mais dúvidas sobre a reforma do que certezas. E tem uma questão assim que salta aos olhos, é que se tudo der certo, vai dar certo daqui a 10 anos. Porque existe uma transição de 10 anos em que todos os tributos vão conviver. Ou seja, os 5 tributos e um novo. Ou seja, então teremos um tributo a mais para conviver com os outros 5 durante 10 anos. E durante esses 10 anos é que vai havendo essa substituição, né, desses 5 tributos por esse único outro tributo que fica. Então, quer dizer, nós estamos realmente apostando em algo que as expectativas ou as perspectivas de crescimento ou de desenvolvimento são apenas promessas, ou seja, não existem muitos estudos em cima disso, né? Enquanto isso, estamos interditando ou, né, interditando o debate, propriamente interditando o debate sobre a necessidade de aumentar a tributação dos mais ricos, né? De aumentar a tributação, ainda que possa não ser uma solução ideal, o imposto sobre grandes fortunas, mas é um imposto que precisa ser discutido, né? Se o argumento da fuga de capitais fosse suficiente para a gente não ter um tributo, a gente tinha que acabar com o imposto de renda. Porque o imposto de renda hoje é o tributo que nas empresas que mais produz fuga de capitais, transferências de lucros, né, para paraísos fiscais para não pagar imposto de renda. Então, quer dizer, não é o fato de que alguns vão conseguir escapar que a gente tem que deixar de tributar. Enfim, eu só quero, então, agradecer a presença de todos que nos acompanharam, né, agradecer muito, né, a sua presença, a sua disponibilidade de estar aqui, professora Tatiana. Realmente foi uma aula brilhante, né? Eu vou também avisar a todos que os materiais já estão sendo colocados na plataforma Moodle, já tem material lá de leitura para o pessoal já ir acompanhando. Esse curso é um curso, embora seja uma parceria interinstitucional, né, várias instituições, a própria Receita Federal, Receita Estadual, a Prefeitura Municipal, a Universidade, de fato, ele é um curso que é conduzido por um grupo de voluntários e que poderia dizer assim, um grupo de ativistas desta área da educação fiscal e cidadania. Devolvo a palavra para as suas considerações finais para a gente fazer o encerramento. Muito obrigada. Não, olha, eu só gostaria de agradecer, foi uma experiência muito bacana, fico muito feliz, muito honrada de fazer parte da abertura desse curso, que tenho certeza que vai ser um sucesso, como todas as outras edições, e seguimos, né, nessa discussão. Gostei da definição dos militantes, eu acho que eu me enquadro um pouco nisso, numa outra ponta, mas isso, muito bacana, muito obrigada mesmo. Muito obrigado. Eu não sei, professora Rosa, quer voltar? A professora Rosa está aqui ainda? Está aqui. Estou aqui. Boa noite, Dão. Não, vamos encerrar, já está 20 horas e 29 minutos. Também quero agradecer, já que tu me chamou, né, retornando, agradecer mais uma vez a professora Tatiane pela excelente, brilhante fala, né, focando essa questão, né, da tributação e gênero, que é muito importante. E as questões que eventualmente não foram respondidas, nós vamos ter aí várias aulas para discutir esse tema com os alunos. E eu vou fazer um chamamento para que quem não acessou ainda a plataforma faça o mais breve possível,
em função do funcionamento do curso, né, que é preciso cursar uma aula a cada semana. Muitíssimo obrigada, professora Tatiane, a todos, Dão, e a todo o grupo de militantes, como disse o Dão, e boa noite a todos. Muito obrigada. Um abraço, boa noite. Boa noite, obrigada. Encerrada a transmissão. Legal.